Lá no capítulo 2, no versículo 12, ele diz assim: espantai disso, ó céu, assustai, porque o meu povo deixou a mim fonte de água viva e foi atrás de cisternas sujas que não possuem água. O que é isso? A comparação de duas coisas opostas para causar impacto nas pessoas. Quando Deus manda Jeremias fazer isso, ele está querendo dar uma sacudida, ele está querendo dar uma balançada naqueles líderes religiosos, naquelas pessoas importantes. Então ele produz aqui o que a gente chama de paradoxo ou uma contradição. E eu anotei 4 contradições aqui que nós encontramos nesse texto. Primeiro paradoxo, a primeira contradição: de um lado, os recabitas, que valorizavam e obedeciam o ensino de um homem, e do outro lado, o povo de Deus, que recebeu a lei de Deus, que recebeu a palavra de Deus e desobedecia essa palavra. Era como se Deus estivesse dizendo para eles: será que vocês não percebem o tamanho da contradição que vocês vivem? Porque os recabitas, mesmo não sendo do povo judeu, mesmo não sendo hebreus, eles têm um voto de fidelidade a um ensino que eles receberam dos seus antepassados. E vocês receberam a minha lei, a minha palavra, vocês receberam aquilo que eu disse para vocês, e no entanto vocês não obedecem. Vamos ficar de pé para nós fazermos a leitura da palavra de Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo 35. Graças a Deus. Quantos encontraram nessa noite? Se você quiser procurar aí na sua Bíblia, o fato de termos uma tela que é um facilitador, mas muitos irmãos gostam de fazer a leitura na própria Bíblia, então procure calmamente, e assim vamos todos meditar na palavra de Deus. Leiamos todos juntos desde o início. Palavra do Senhor nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a todos da casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, não edificareis casa, e não semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias,
nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casa para a nossa habitação. Não temos vinha, nem campo e nem semente, mas habitamos em tendas. Assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Senhor, que nesta noite a tua palavra fale aos nossos corações, que sejamos edificados, ó Pai, para a glória do seu nome. Queridos, podem todos assentar. Esse texto da palavra de Deus não é um texto desconhecido, mas pouco lido, na verdade. A gente quase nunca lê esse texto. E alguns dias eu ouvi alguém ministrando uma breve palavra sobre esse texto, e eu sei que isso também acontece com os irmãos, né? A gente sai da igreja, vai para casa e aquele texto continua falando conosco, né? A palavra de Deus continua tocando em nós. E eu senti desejo, esta semana, pensando no que diria aqui hoje, senti desejo de compartilhar com os irmãos esse texto, para falar de um assunto muito importante para nós, que é identidade. A palavra é bem autoexplicativa, né? Identidade é a marca que nos identifica, é a marca que mostra quem somos nós. Quando a gente vai ali no órgão público, né, e apresenta a nossa certidão de nascimento ou de casamento, no caso dos casados, e fazemos ali uma identidade, então eles passam uma esponja com uma tinta no nosso dedo, né, nos nossos dedos. Agora, hoje, isso já é feito de maneira eletrônica, mas eu sei que a maioria aqui ainda é do tempo em que a gente sujava os dedos de tinta para fazer identidade. E aí colocava ali, e essa é uma marca que ninguém tem igual, né? É uma identidade. O tempo passou, nós também descobrimos que cada indivíduo tem uma identidade biológica, né? Que é o DNA, que ninguém tem igual. Então, identidade é aquilo que identifica a cada um de nós. Quem somos nós? Então, quando eu coloco essa pergunta aqui na tela, quem somos nós? Qual é a sua identidade? O meu propósito é que você medite em quem você é. Nessa noite nós, de maneira mais sucinta possível, vamos falar um pouco sobre a história dos recabitas. Por que Deus usou a história dos recabitas para falar com os judeus? E qual é a importância que isso tem para nós? Os recabitas não eram hebreus, não eram judeus, eles eram um povo aparentado de Moisés. Eles moravam na região de Midian e eram parentes de Jetro, sogro de Moisés, e as famílias, né, foram convivendo, se casando, e formou ali um grupo específico. E eles não costumavam possuir propriedades. Eles conheciam a arte da fundição de ferro. E hoje fundir ferro é um negócio tão comum, né, que a gente não pensa na importância disso. Mas naquele tempo, né, era algo extremamente valioso, especialmente para as guerras. Eram eles que faziam as armas, que faziam as ferramentas. Eles detinham um conhecimento que nós podemos chamar de tecnológico muito avançado para aquela época. E eles foram para a terra de Canaã a convite de Moisés. Moisés precisava de guerreiros, Moisés precisava de ferramenteiros, de armeiros, Moisés precisava de gente para trabalhar na construção da nação. E eles, embora não sendo hebreus, participaram da herança da terra que Deus deu aos hebreus.
É claro que a história é muito mais, específica, mas nós vamos encontrar pessoas da família de Recabe, que era o patriarca maior, por isso que eles eram chamados recabitas, Nós vamos encontrá-los no meio do povo de Israel em momentos muito interessantes. A Bíblia diz que quando Elias imaginou que estava tudo perdido, que ele podia morrer e que não havia mais ninguém fiel ao Senhor, Deus disse para ele que ainda havia, quem se lembra quantos? 7.000 cujos joelhos não se dobraram e cujos lábios não beijaram a Baal. Entre esses 7.000 estava um homem chamado Jonadab. E Jonadab fez parte da história do povo de Israel, quando o rei Acabe foi morto e o rei Jeú exterminou os adoradores de Baal, e houve aquela guerra interna ali. Jonadab se encontrou com Jeú no caminho, e Jeú perguntou para ele: o seu coração é reto para comigo, como o meu coração é reto para contigo? E ele disse: sim. Então ele disse: sobe aqui no carro e me ajuda nessa batalha. Esse Jonadab, que era filho de Recabe, que viveu lá pelos anos de 840 antes de Cristo, era o líder dos recabitas naquele tempo. E assim como seu pai, ele ensinou aos recabitas que eles não deviam beber vinho, plantar vinhas e possuir propriedade. Eram essas 3 ordens que Jonadab deu para o seu povo, para os recabitas. Por que não o uso do vinho? Não era um preceito religioso, não era. Mas o entendimento que Jonadab tinha é que o uso do vinho, embora não fosse uma tradição religiosa deles, implicava que eles teriam que plantar uma vinha, e que eles teriam que possuir uma propriedade. E eles eram, por natureza, um povo nômade, um povo que não constituiu uma nação, um povo que não constituiu uma cidade. Eles eram prestadores de serviço, trabalhadores, também trabalhavam no pastoreio de gado, mas eles não instituíram para si uma nação, e eles queriam continuar assim. Então Jonadab disse a eles: não bebam vinho, porque senão vocês terão que plantar vinhas, que construir casas, que possuir propriedades, e isso vai comprometer a nossa identidade. Esse era o ponto que Jonadab trabalhou com eles. A história diz que Jonadab, lógico, morreu, o tempo passou, e 300 anos depois, aproximadamente, é bom sempre lembrar que datas bíblicas são bem aproximadas, Então, aproximadamente 300 anos depois, Deus chama a Jeremias e diz assim: convoca as pessoas mais influentes da vida religiosa dos judeus. Por isso que nós vemos ali alguns nomes meio que impronunciáveis, de algumas famílias, e disse: leva essas pessoas numa parte reservada do templo, e vai lá e traz os recabitas, e coloque diante deles vinho para que eles bebam. E a Bíblia diz que Jeremias o fez, nós lemos o texto aqui. Colocou o vinho diante deles, colocou copo, taças, e disse: bebam vinho. Então os recabitas olharam para Jeremias e disse: não bebemos vinho. Por que vocês não bebem vinho? Porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos instruiu a que não bebêssemos vinho, a que não construíssemos vinha, que não plantássemos vinha, que não construíssemos cidades, que morássemos em tendas durante os dias da nossa peregrinação. Eu imagino as pessoas olhando e dizendo: mas
por que Deus mandou Jeremias fazer isso? O propósito era tentar os filhos de Recabe? Não, a Bíblia diz que Deus não tenta a ninguém. Mas vocês se lembram quem eu disse que estava naquele mesmo ambiente com os recabitas e Jeremias? Os líderes religiosos, os parentes dos sacerdotes, os administradores do templo. A gente encontra a expressão porteiro do templo, a palavra porteiro, ela não fala somente de quem fica na porta ali, ela fala de quem administrava o templo. Então nós temos, de um lado, um grupo de pessoas que não são hebreus, não são judeus, obedientes a Deus, e do outro lado nós temos os líderes da nação de Judá, que é o povo hebreu, que é o povo de Deus, olhando para aquilo. E o que aquilo significava? Aquela era uma linguagem, uma maneira de Deus confrontar os líderes religiosos do povo de Judá. A gente encontra Jeremias usando essa mesma linguagem em outros textos, inclusive. Lá no capítulo 2, no versículo 12, ele diz assim: espantai disso, ó céu, assustai, porque o meu povo deixou a mim fonte de água viva e foi atrás de cisternas sujas que não possuem água. O que é isso? A comparação de duas coisas opostas para causar impacto nas pessoas. Quando Deus manda Jeremias fazer isso, ele está querendo dar uma sacudida, ele está querendo dar uma balançada naqueles líderes religiosos, naquelas pessoas importantes. Então ele produz aqui o que a gente chama de paradoxo ou uma contradição. E eu anotei 4 contradições aqui que nós encontramos nesse texto. Primeiro paradoxo, a primeira contradição: de um lado, os recabitas, que valorizavam e obedeciam o ensino de um homem, e do outro lado, o povo de Deus, que recebeu a lei de Deus, que recebeu a palavra de Deus e desobedecia essa palavra. Era como se Deus estivesse dizendo para eles: será que vocês não percebem o tamanho da contradição que vocês vivem? Porque os recabitas, mesmo não sendo do povo judeu, mesmo não sendo hebreus, eles têm um voto de fidelidade a um ensino que eles receberam dos seus antepassados. E vocês receberam a minha lei, a minha palavra, vocês receberam aquilo que eu disse para vocês, e no entanto vocês não obedecem. De vez em quando, Deus usa coisas que parecem muito contraditórias para nos ensinar. É o que nós encontramos aqui. Um homem jamais terá o poder de Deus. Um homem jamais terá a autoridade de Deus. Um homem jamais terá a graça que Deus tem. Mas o fato é que, às vezes, as pessoas obedecem mais aos homens do que obedecem a Deus. E era exatamente esse o primeiro paradoxo, a primeira contradição que Deus quis mostrar para o povo naquele dia. Segundo paradoxo, segunda contradição: os recabitas praticavam o ensino de um homem que já havia morrido, e o povo de Deus não obedecia a palavra do Deus vivo. Imagina o tamanho da contradição que isto é. As tradições, queridos, elas fazem parte da nossa vida. Nós herdamos tradições e vamos legar essas tradições a outras pessoas, O levantar de manhã e dar bênção ao pai e à mãe é uma tradição. É uma boa tradição, aliás, e outras tradições que nós recebemos e que não são necessariamente ruins, algumas delas, inclusive, embora não estejam textualmente na Bíblia, encontram apoio em textos bíblicos.
e nós as guardamos. Algumas vezes meio que mecanicamente, meio que automaticamente, mas às vezes nós não nos atentamos para aquilo que não é uma tradição, é a palavra do Deus vivo. E nós guardamos as tradições e esquecemos da palavra de Deus. Jesus confrontou os fariseus e disse: vocês estão invalidando a palavra de Deus para guardar as vossas tradições. Veja o nível de contradição que nós encontramos aqui. Um povo que obedecia ao seu antepassado, que havia vivido há 300 anos, e eles permaneciam fiéis. Não bebemos vinho. Eu não bebo. Na minha casa não entra vinho, a minha esposa não bebe vinho, os meus filhos não bebem vinho. Nós continuamos morando em tendas. Irmãos, pare e pense a perseverança desse povo. Nós não vamos construir uma cidade, porque nós somos ensinados por nosso Pai. O terceiro paradoxo, bem parecido com esse, é que os recabitas guardavam um ensinamento que eles receberam de maneira oral, passado de geração a geração por ensino. E lá no templo tinha lá as tábuas da lei de Deus, escritas pelo próprio Deus em tábuas de pedra. Mas o povo estava tão longe de Deus que isso não lhes fazia nenhuma diferença. Deus enviava os seus profetas para falar com eles, e eles também rejeitavam. Aliás, o povo tratava os profetas naquela época como loucos, como rebeldes, como traidores da pátria. Os profetas eram as pessoas mais odiadas daquele tempo, mais desprezadas daquele tempo. Viviam padecendo sofrimento, prisões. Os reis mandavam matar os profetas. O problema é que os profetas vinham trazendo a palavra de Deus, e o povo rejeitava a palavra de Deus. E o último paradoxo que eu encontro aqui é um povo padecendo privações para obedecer a Jonadab. Imagina morar em tendas, irmãos. Imagina o desconforto. Imagina as esposas dos recabitas morando nas suas tendas, e de vez em quando elas iam a Jerusalém e viam lá todo aquele conforto, aquelas casas bonitas. Certamente algumas delas voltavam para casa e diziam para o seu marido: pelo amor de Deus, vamos arrumar um lugar mais confortável. Ele dizia: não, Jonadab, nosso pai, diz que nós devemos continuar aqui, dependendo, da providência divina. Nós não vamos construir cidades, nós não vamos misturar a nossa raiz, o nosso povo com outros povos. Nós vamos permanecer aqui. E o desconforto era tremendo, havia privações. A Bíblia diz que durante o período da perseguição de Nabucodonosor aos judeus, os recabitas ficaram um tempo em Jerusalém, retornando depois para suas tendas. E o povo de Deus, morando na terra que mana leite e mel, e desobedecendo a Deus. Pode haver maior contradição do que essa? Pense. E o povo de Recabe, os recabitas, passaram por tudo isso para manter a sua identidade. Tá, e nós, pastor? Onde é que nós entramos nessa história? Por que isso é importante? Por que o senhor tirou um dia de domingo para falar desse Recabe que ninguém sabe quem é? Desse Jonadab que ninguém sabia quem era? Qual é a relevância, qual é a importância disso para nós? É importante nós meditarmos na história dos recabitas, porque assim como os recabitas eram um povo, a igreja do Senhor é um povo. Nós somos o povo de Deus.
Você pode se identificar com o povo de Deus? Amém? Quando Deus falou para Salomão lá no templo, segundo as Crônicas, capítulo 7, ele diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o que ele está dizendo? E se o meu povo, que é conhecido entre as nações por causa do meu nome, o meu povo que se identifica através do meu nome. Então, por que é relevante nós pensarmos isso? Porque nós somos um povo. E assim como os recabitas eram um povo diferente em relação aos demais povos da sua época, eles tinham uma identidade própria. A igreja do Senhor precisa ter uma identidade. Eles eram peregrinos. Eles moravam em tendas durante os dias da sua peregrinação. A Bíblia diz que nós somos peregrinos neste mundo. Então nós somos um povo com características próprias. Jesus disse que nós somos um povo odiado pelo mundo. A expressão odiar, lá nos textos originais, não significa necessariamente o ódio com desejo de matar. Mas há problemas na tradução do texto. Então, algumas vezes a palavra odiar significa gostar menos. Então nós somos um povo que o mundo gosta menos de nós do que gosta de outros povos, por causa das nossas características, por causa da nossa identidade. Nós somos peregrinos nessa terra. A Bíblia diz que a nossa morada está no céu. E o peregrino, ele não quer trazer para si as características do local onde ele está peregrinando. Ele guarda a sua identidade. Nós somos peregrinos na terra, queridos. Cristo nos chamou para sermos cidadãos dos céus. E nesse aspecto espiritual, a nossa cidadania do céu tem prioridade sobre a cidadania terrena. Eu, claro que nunca gostaria de deixar de ser brasileiro, mas se por acaso for necessário eu ser banido da minha pátria por causa do Evangelho, eu serei. E eu sei que vocês também serão. Por quê? Porque a nossa cidadania celestial tem prioridade sobre a nossa cidadania terrena. Porque é relevante nós meditarmos na história dos recabitas, porque a igreja tem a necessidade de ser cada dia mais obediente à palavra de Deus, tal como eram os recabitas, à tradição ensinada por Jonadab. O que torna a igreja um povo com identidade própria não é o templo que ela tem, tá, queridos? E nada contra um templo bonito e agradável, mas não é o templo em si. Algumas vezes as denominações dizem assim: nós queremos fazer um templo igual em todos os lugares para nós sermos conhecidos. Olha só, isso não tem tanta relevância quanto a sermos conhecidos por sermos obedientes à palavra de Deus. O que dá identidade à igreja não é a placa que tem ali na frente, tá, queridos? Se a nossa identidade depender de placas, nós estamos acabados. Quantas placas de igreja você viu quando veio da sua casa para cá hoje? Certamente umas 5 ou 6 ou mais. Não é a placa da igreja que nos identifica, é a nossa obediência a Deus. Por que aquele povo é crente? Porque aquele povo obedece a Deus. Aquele povo permanece obedecendo a palavra de Deus. Por que aquele povo reúne de vez em quando lá e come um pedacinho de pão, toma um copo com um pouquinho de suco de uva? O que é aquilo? Aquilo ali é porque eles estão obedecendo uma ordem de Jesus que disse: fazei isso em memória de mim, lembrando de mim. A nossa confissão de fé, que vai mostrar quem somos, é a nossa obediência à palavra de Deus. Sabe por que é relevante, queridos? E nesse ponto eu encerro por causa do tempo. A igreja manter a sua identidade
E essa identidade não é a identidade da Assembleia de Deus. Num país como o nosso, onde essas questões são tão complexas, ninguém conseguiria se manter como povo de Deus por causa do nome de uma denominação. Ninguém conseguiria. Mas a nossa identidade está de quê? Está no fato de que nós buscamos a glória futura e não a glória terrena. Existem glórias terrenas? Existem. Existem coisas nessa terra que são boas e que algumas pessoas consideram a sua própria glória. Sim, alguns se glorificam com as suas propriedades. Alguns se glorificam com os seus títulos. Alguns se glorificam pelos diplomas colocados nas paredes. Alguns se glorificam pelo dinheiro na conta bancária, pelos seus investimentos. Alguns se glorificam pela casa que tem, pelo carro que tem. E ter qualquer dessas coisas não é pecado, mas para a igreja do Senhor, isso é completamente secundário. Sabe de que é que eu me lembro? De Paulo dizendo assim: olha, por amor a Cristo, eu peguei tudo aquilo que eu tinha, tudo aquilo que eu era, tudo aquilo que eu conhecia, e considerei como refúgio, considerei como esterco, considerei como coisa menor, como valor menor, porque eu busco alcançar a Cristo e conhecer a Ele, e ser achado nele. Sabe o que é isso? Eu busco a glória eterna, eu busco a glória em Cristo Jesus. É relevante a igreja sempre se lembrar, eu me lembrar, você se lembrar de que nós somos o povo de Deus e nós temos uma identidade. E essa identidade é a consciência de que nós somos um povo diferente. O crente que tem essa consciência, ele não precisa ser vigiado por ninguém, porque ele sabe quem ele é. Eu sei quem sou. Por que você não faz isso? Porque eu sou servo de Cristo. Por que você não faz aquilo? Porque eu obedeço a palavra de Deus. Eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é? Você pode dizer quem você é? É relevante entendermos que a nossa obediência à palavra de Deus é que nos mantém como um povo separado. E a nossa busca da glória em Cristo, da glorificação lá na eternidade em Cristo, faz de nós um povo diferente. Eu quero que você vá para casa meditando nisso essa semana. Qual é a minha identidade? Quem sou eu? É um dever de casa, tá? Vai para casa meditando nisso. Nós vamos participar da Santa Ceia. Não pode ser só um ritual. Não pode ser no piloto automático. Não. Por que eu participo da ceia? Porque Cristo morreu por mim e me mandou fazer assim. Eu faço isso conscientemente. Se você não tem participado da Santa Ceia porque tem algum impedimento, não se acomode nesta situação. Às vezes resolver problemas é tão difícil, não é, irmãos? Enfrentar os nossos problemas, as nossas fraquezas, as nossas próprias contradições é tão difícil, mas a gente precisa fazer isso. Enfrente os problemas, em nome de Jesus você vai vencê-los. O pecado não vai derrotar você, o pecado não vai apagar aquilo que Deus tem para você. Vamos resolver isso e vamos caminhar. Se você está afastado da presença do Senhor, nem se lembra quando teve uma vida de comunhão com Deus, eu quero convidar você, eu quero fazer esse apelo para você, para que você volte para Jesus. Pastor, mas eu pequei tanto, eu fiz tanta coisa errada, eu fiz tanta coisa ruim, será que Jesus me perdoa? Ele está dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Oh, aleluia, eu estou batendo na porta do seu coração e dizendo: abre a porta, porque eu vou entrar no seu coração, eu vou cear com você e você vai cear comigo.
Aleluia. Nós temos aqui o Felipe. Tem mais alguém? Sai do seu lugar, tome coragem. Vamos resolver isso. Está difícil? Tá, mas Jesus tem solução, Jesus tem resposta. Jesus tem resposta para você. Pastor, eu não sou crente. Eu entendi muito pouco do que o senhor falou aí, porque eu não conheço essas histórias. Mas uma história você conhece: a história de Cristo que morreu para salvar você. E todas essas histórias só chegam a nós porque há um ponto central. Deus preparou um povo por meio do qual Cristo nasceu e morreu por todos nós. Essa história você conhece. E você só pode alcançar a salvação se entregando a Cristo. Eu convido você, de meninos a velhos, que se entregue a Cristo, porque nós não sabemos quando será a próxima oportunidade. Vamos ficar de pé, igreja.